Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios. No capítulo número 2. Os irmãos sempre veem que eu gosto muito de ministrar, a palavra de Deus, enfatizando às vezes o Antigo Testamento, mas nessa noite o Senhor me trouxe uma palavra dentro desse contexto de Efésios, do capítulo 2. Vamos falar sobre a graça de Deus para as nossas vidas, o poder da graça para a salvação. A graça, ela tem o poder de salvar vidas, de libertar o homem e a mulher dos seus pecados, de restaurar a vida e levá-los à eternidade, trazer vida abundante para o ser humano, E isso só é feito por meio da graça, Essa graça que Deus concedeu aos seus filhos, à humanidade, para que estes tivessem a oportunidade, de serem salvos pela bondade e a misericórdia de Deus, porque a benignidade dele é para sempre, dura para sempre, ele é eterno, o seu poder é infinito, e o maior milagre é a conversão, o maior milagre é a mudança, é a transformação da alma de um ser humano, Então a graça, ela faz isso, ela efetua isso em nossas vidas. E aqui nós temos no primeiro versículo que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo, ou outrora, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, ou das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Cristo Jesus, para as boas obras. Aliás, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Depois nós prosseguimos até o versículo 22, Mas, nesse momento, vamos ressaltar alguns pontos importantes da graça de Cristo em nossas vidas, Efésios, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele escreveu a órfãos, Os Efésios eram uma igreja formada a partir de órfãos, praticamente, Era um povo que... vamos compreender a história dessa igreja, primeiro, Lá existia o maior templo da deusa Diana, onde ali havia as celebrações, e existia também as prostitutas cultuais, onde eram 1000 prostitutas servindo aos soldados ou à população ali. E essas mulheres, elas não eram apenas prostitutas na carne, mas também elas prostituíam por meio do espírito, porque elas eram incorporadas em espíritos malignos para ali fazer revelações, entendeu? Naquele lugar.
Então aquele povo, aqueles homens, antes de ir para a guerra, eles eram cheios de superstições e acreditavam que ao deitar-se com aquelas mulheres, que eram chamadas também de sacerdotisas, eles teriam poderes para na guerra outros não atingirem, ou o mal não os atingir. Então imagina só a situação espiritual dessa população, desse povo, onde essa igreja estava fincada. Aí Paulo vem com a mensagem agora a essas pessoas, né, trazendo ali um evangelho, mostrando esse Deus poderoso que foi para uma cruz, né, que foi enviado pelo seu Pai à terra para exercer uma missão de resgatar a alma humana, de resgatar o ser humano, de tirar esse ser humano dessa vida de pecados, de envolvimento com essas coisas, né, da carne e do oculto, e trazê-los agora a uma luz, né? E essa luz era Jesus Cristo, né? Aí o que acontecia, prosseguindo com a situação, ali tinha muitas mulheres que ali elas tinham seus filhos, e muitas vezes essas crianças eram ou lançadas quando vinha com algum defeito, ou lançadas no Monte Pagus, que era uma forma de matá-los, né? Era lançada de cima, e ali era jogada ladeira abaixo para que se escapasse, né? Aí tinha muitas pessoas que pela misericórdia bondosa de coração ia lá, resgatava essas crianças ainda com vida e criava num outro ambiente, né? Mas era bem pouco a quantidade daqueles que sobreviviam. Mas o certo era que muitos dessas crianças eram órfãos, não sabiam quem eram seus pais, pois ali haveria um grande movimento de prostituição física e espiritual. Então, muitas vezes, essas crianças eram entregues ou deixadas à mercê da sociedade, viviam às margens da sociedade. E o que acontecia? Essas pessoas não tinham uma definição de paternidade, né? Como queria agora entender quem era esse Deus amoroso, esse Deus que é Pai? Então, como é que eu não tenho sabe, eu fui criado num ambiente em que eu não sei, eu reconheço a figura paterna, como é que eu vou entender agora a definição de Pai, ou desse Deus que também me ama e que, sabe, ofereceu a sua vida por mim? E isso aconteceu porque eles viviam à mercê da sociedade, eles viviam em sofrimento, e muitos desses eram convertidos, e a igreja foi tomando forma, crescendo, por meio dessa busca pelos menos favorecidos. O evangelho trazia vida àqueles que não tinham vida nenhuma, né? Então o evangelho, ao ser pregado a essas pessoas, ao ser anunciado a essas pessoas ali por meio de Paulo, por meio de alguns outros amigos ali, né? Inclusive Apolo e outros que pregavam o evangelho nessa cidade, e aí as pessoas eram convertidas, e aí agora precisava de saber quem eles eram, né? Precisava de uma identidade, quem sou eu, o que eu sou na verdade, agora que eu aceitei esse Jesus que salva, que cura, que liberta, que me liberta desses espíritos malignos, que me liberta dessa cosmovisão que existe nessa sociedade em que eu estou fincada. Então agora ele traz à tona tudo isso, né? Aí agora Paulo vem trazendo agora um evangelho, e agora trazendo fazendo uma leitura diferenciada na vida deles agora, mostrando para ele agora uma visão diferente da vida, né? Mostrando para eles que agora tem jeito a vida deles, que tem saída, sabe? Que tem uma luz no final do túnel, né? Que eles agora não precisam mais andar no mundo das trevas, né? Agora existe uma solução para a vida deles, né? Então a primeira pergunta que é feita é: quem eram essas pessoas antes? Que elas se convertiam a Cristo, mas quem eram elas antes? Quem nós éramos antes? Quem nós somos agora? Quem nós éramos antes? Então, antes eram mortos em suas ofensas e pecados, como está definindo aqui, ó. E vos vivificou, estando vós ainda mortos em vossas ofensas e pecados. Ou seja, eu vivia alimentando-me do pecado e do meu pecado a cada dia. Alimentava a minha alma, minhas emoções, o meu caráter era trabalhado pelo pecado, sabe? Pelos meus prazeres da carne, pela minha visão de mundo que eu tinha, né? Sem conhecimento de uma paternidade, de uma maternidade, sem o conhecimento de um amor por família, né? Então agora eu vivo uma vida totalmente entregue à devassidão, e aí eu era morto nisso tudo.
né? Então essas pessoas viviam mortas em seus delitos, em seus pecados, em seus deleites também, em seus prazeres apenas materiais e humanos, onde não havia esperança para ninguém aqui. Não havia esperança, sabe? Não havia esperança nenhuma. Então a ideia era viver como animais selvagens, irracionais, que não pensavam na eternidade, apenas evocava deuses que não salvavam, evocava espíritos que não os salvavam, que não tinham o poder de libertar verdadeiramente, mas apenas de escravizá-los, de levá-los a uma escravidão contínua em suas próprias vidas, de prendê-los a um sistema, sabe? A um sistema de ocultismo, de coisas perniciosas, onde eles não tinham saída para a vida. Mas agora a luz do Evangelho chega a essas pessoas, chega a esta cidade, chega a esta igreja. E agora Paulo recomenda aqueles que realmente receberam, se declararam, como o pastor falou aqui, declararam-se ali com a sua boca, com os seus lábios, e também deixou descer ao coração, e agora muda a sua vida, transforma-se a sua vida, porque agora são dependentes desse Deus poderoso. Porque esse Deus a quem servimos, ele não exige um sacrifício de uma criança, de um primogênito na minha construção, como acontecia aqui nesses povos. Não exigia o sacrifício de um filho, de um bebê, né, que seria entregue ao deus Moloque ou aos deuses daquela época, né? Não exige nada disso. É só pela graça, é simples. O Evangelho agora é a coisa mais simples. É só você confessar Ele como o único e suficiente Salvador. E aí confessar os seus pecados a Ele, que Ele vai te libertar, que Ele vai trazer uma vida nova, uma vida abundante para você. Então esse é o caminho da graça. A graça é simples, a graça não tem complexidade, a graça é o poder de Deus, né? A graça é o poder, a palavra exousia, que dá a ideia de aquele poder de destruir, de quebrar até o ferro ou o aço, né? Então exousia é justamente isso, né? Ou a dinamite que destrói as pedras. Então esse poder, ele vai destruir as fortalezas do inimigo, aquilo que estava impedindo de você andar no caminho e na luz, aquilo que estava te cegando, te levando para esse mundo de pecados. Então o povo era assim antes, eles viviam no pecado, mortos em ofensas e pecados, obedientes ao inimigo. Então tudo que o diabo pedia eles faziam, tudo que os espíritos pediam eles faziam, né? Então tudo que aquelas sacerdotisas estavam ali, né, naquele lugar, ali fazendo as suas adorações ao inimigo, o que elas falavam era como lei para aqueles homens, né? Se for preciso, vai lá, sacrifica o teu filho. Eles iam sacrificar. Se for, abandone aqueles teus filhos, para que entregue eles aos leões. Eles fariam qualquer coisa. Ou seja, eram totalmente obedientes. Eram assim antes. Eram assim, viviam nessa dependência, nessa escravidão, entendeu? Obedientes ao inimigo, o inimigo da alma, aquele que exigia a morte, que exigia o sofrimento, que exigia tudo que era possível para que tirasse a imagem de Deus na vida do ser humano. Que o diabo veio para fazer isso, ele veio para tirar a imagem de Deus. Ele é revoltado contra Deus. Então ele quer destruir o ser humano, porque Deus ainda deu uma oportunidade ao ser humano, entendeu? Deus nos deu uma oportunidade para que pudéssemos nos redimir e sermos salvos pela graça em Cristo Jesus. Aí Paulo traz esse evangelho. E aí nós éramos também filhos da ira, tanto por natureza como por escolha. Ou seja, eu escolhia ser o filho da ira, e a minha natureza perversa também é filho da ira, né? E pasmem, mas depois que a gente se converte também, essa natureza está lá latente, né? Quando o Otmani trabalha os poderes latentes da alma, ele fala sobre essa natureza. Essa natureza está lá, ela fica lá. De vez em quando ela está querendo sobrepujar a nossa obediência a Cristo Jesus. Ela quer nos derrubar, ela quer pisar em cima de nós. Quando, né, de vez em quando ela quer soltar e ela quer nos usar. Sabe? Como uma capa que está ali, que a gente veste de vez em quando, né? Então, aí por isso que Paulo também recomenda em outra carta sobre o fruto do Espírito,
né? O fruto do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito, porque é necessário ter o fruto do Espírito para realmente aniquilar esses poderes das trevas que muitas vezes querem nos dominar novamente, nos levar novamente ao passado, a esse passado aqui, ó, de pecado, de inimizade de Deus, tanto no corpo, tanto na nossa natureza como na nossa escolha. Outra coisa é que nós éramos impiedosos e impuros, né? Vivíamos na impureza do pecado, né? Entregues à lascívia do mundo, ao prazer exagerado em todas as coisas. Eu falo aqui todas as coisas, né? Quando eu falo da lascívia, não estou me referindo apenas à área sexual, mas estou me referindo também à alimentação, às coisas desordenadas que nós praticamos no dia a dia, sem controle, coisas descontroladas, né? Tudo isso aí faz parte dessa coisa impura que quer nos desnortear, que quer nos tirar do caminho, que quer nos levar para baixo, né? Porque parece que tudo é um prazer, mas no fim das coisas, né? Eu sempre digo que um pastor sempre falava assim: o nosso prazer tem que estar numa tumba vazia, não no fundo de uma garrafa, não é verdade? Muitos estão buscando o seu prazer no fundo de uma garrafa, mas todavia agora Paulo está dizendo para eles, ó, o vosso prazer, é como se Paulo estivesse aqui, eu estou conjecturando, é claro, parafraseando, mas Paulo está dizendo assim: olha, o vosso prazer está nele, em Cristo Jesus, ele é suficiente. A tumba está vazia, ele venceu, ele rompeu com as ânsias da morte. O espírito de vida que estava nele venceu, fez ele vencer, sabe? Ressuscitou um corpo inerte ali, trouxe vida novamente, o espírito de vida, agora ele vai operar em você também, trazendo vida, vos vivificando. Por isso que ele fala assim, vos vivificou, ou seja, trouxe vida novamente, porque nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, sabe? E eu diria assim, eu me lembro do meu tempo, onde eu vivia nos meus delitos e pecados. E eu vou dizer para você, irmão, não desejo mais isso. Em nenhum momento. E eu me arrependo amargamente de tudo aquilo, porque tanto prejudicou o meu corpo, como mente, como uma série de coisas. Mas graças a Deus que Cristo entrou em minha vida. Quando eu fui buscar em várias coisas, eu já falei aqui algumas vezes o meu testemunho, em várias coisas fui buscar. Budismo, Seishonoe, Espiritismo, tudo que você possa imaginar. Eu fui, todas as filosofias orientais, ocidentais, o que se imaginar de filosofias, já fui buscar essas coisas. Mas sabe onde é que eu encontrei a paz verdadeira, meu irmão? Em Cristo Jesus, aleluia. Eu encontrei a paz verdadeira em Cristo Jesus. Este foi o fim de todas as coisas. Ele é o fim da carreira. Porque se passar dele aí é inferno, é vida eterna, longe de Deus. Mas nele nós sossegamos, nele nós encontramos a paz que nós estamos procurando. E eu vou dizer, meu irmão, desde o meu tempo de seminário, lá na igreja católica, como estudando para padre também, eu buscava essa paz e não achava em lugar nenhum. E aí fui entrando nessas coisas, e é o que muitos fazem hoje, é o que nós muitas vezes fazemos, né? Então precisamos estar aqui em Cristo Jesus, e a igreja quando compreende isso, nós quando compreendemos isso, e Paulo está falando aqui, é para uma igreja, Paulo não está falando para pessoas que não são cristãos aqui, que não conheciam ainda Cristo, mas as pessoas que já conheciam Cristo, porque eles que tinham questionamento, e agora o que faremos? Ele diz assim, ele vos vivificou, e ele, Cristo, pela graça, ele vos vivificou, trouxe vida nova para vocês. Essas filosofias estão vivendo aí. Esses conceitos do Império Romano, esses conceitos aí dessas religiões ali que eram muitas religiões, muitos deuses a quem vocês adoram. E a cada Deus a quem vocês adoram, né? A cada Deus a quem vocês adoram, existe uma filosofia por trás. Existe um modo de vida que vocês têm que obedecer. Entendeu? Então a que Deus você serve? Então a esse Deus você vai servir a Ele, mas tem um modo de vida que você tem que segui-lo. Tem uma certa obediência que você tem que fazer ao Espírito que está dominando ali naquele lugar, aquela entidade daquele lugar, sabe? E aqui Ele está libertando. Ele diz assim, nós vivíamos num mundo de impiedoso e de impureza. Outra coisa, separados de Cristo, vivíamos longe do Evangelho, não conhecíamos a Cristo. Vivíamos como pessoas aéreas, sabe? Então esse povo vivia assim de uma maneira que não conhecia o verdadeiro evangelho, não conhecia o Deus verdadeiro. Eles conheciam os deuses a quem eles serviam ali, mas não conheciam o Deus verdadeiro, né? Aí eles viviam separados de Cristo.
Outra coisa, excluídos da comunhão de Israel e da igreja. Viviam excluídos. Eles não conheciam o evangelho, a palavra de Deus, não conheciam os profetas. Eles não conheciam, não tinham esse conhecimento que eu chamo de epignosso, que é o experiencial. É o conhecimento de experiência com Deus. O conhecimento onde nós temos uma comunhão com Deus. Uma ligação com esse Deus. Mas todavia eles viviam ligados a outros deuses. A outros espíritos que não agradavam a Deus. Que eram inimigos de Deus. Outra coisa, alheios à aliança da promessa. Outra coisa, sem esperança, sem Deus neste mundo. Então viviam como realmente animais irracionais. Pessoas entregues, levadas para um lado e para outro, sem conhecimento de Deus, sem experiência com Deus, né? Mas aí Deus é misericórdia. Aí o que Deus fez? Do 4 ao 6, diz que Deus fez assim. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Riquíssimo em misericórdia. É enfático aqui, é superlativo aqui, né? Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele tem um amor tremendo. Um amor exagerado pela humanidade. De tal maneira que ele fez o quê? Aí Paulo explica para eles. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha aqui, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, olha que maravilha. Deus nos tirou de um lamaçal, Deus nos tirou de uma pocilga, e agora nos colocou, nos deu um banho, nos lavou, nos deixou cheirosinho, sabe? Usar esse termo, nos deixou, colocou um perfume que só Ele tem, que é o bom cheiro de Cristo. Então o bom cheiro de Cristo está em nós. Aí nos perfumou, sabe? Nos deixou limpo, nos deixou com a consciência limpa, com a consciência pura, porque Ele tirou o pecado. O pecado é como aqueles carrapichos, sabe, que fica incrustado, aqueles espinhos, aqueles picão que tem, pico, né, que tem aqui também. Aquilo para tirar Jesus foi tirando com paciência nós, cada um daquele. É claro que não tira de uma vez só, assim, eu me converti agora, não, meu irmão, vai ser um trabalho, um processo. Tem algumas coisas que vão acontecendo em nossas vidas, que Deus vai trabalhando, que Deus vai mudando, Deus vai transformando. Algumas coisas precisamos confessar, algumas coisas esquecemos de confessar, algumas coisas que estão vindo em nossa mente, que precisam ser trabalhado, sabe? Algumas curas que precisam ser feitas, efetuadas. Então Deus vai trabalhando aos poucos em nós. E cada processo que a gente vai passando é mais algo que Deus vai trabalhando em nossas vidas, né? Então ele fez isso. Ele nos vivificou e nos tirou dessa potestade, né? E agora tem um detalhe, né? Ele nos limpou, nos purificou, passou o seu melhor unguento em nós, né? Agora estamos lindos, cheirosos, purificados, abençoados. Aí Deus faz mais uma coisa interessante. Nós vivíamos debaixo de uma escravidão aqui, sujeitos ao pecado, como aquela canga, né? Como aquela cerviz, né? Assim, ó, não conseguia nem olhar para cima, porque estávamos escravos do pecado. O pecado dominava em nós. O diabo, ele tentava, fazia de tudo, colocava os pratos prediletos para que eu pudesse seguir a cada um e não olhar para cima, não olhar para a eternidade. Então agora ele fez diferente, ele agora tirou-nos disso, quebrou essa cerviz, nos colocou num lugar muito mais alto do que todos, acima das potestades, está dizendo aqui, nos colocou nos lugares celestiais, ou seja, o nosso pensamento agora foi cativo e agora nós estamos nele. Então quando nós pensamos a partir dos céus agora. Agora a nossa cosmovisão é mudada. Aí alguém diz assim, mas por que você está tão mudado? Como é que esse garoto que outrora vivia aqui, é um órfão das prostitutas cultuais, agora está pregando o evangelho, agora é um homem, agora está pensando em casar, agora está pensando em constituir uma família, agora está pensando em trabalhar da maneira correta e honesta, sem roubar, sem atacar ninguém, hein? Então nós fomos libertos desse cativeiro agora, fomos transportados agora, e aí lá em Colossenses fala que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Oh, glória a Deus. Você compreende isso, igreja? Você está entendendo o poder que você está? Você não está mais sujeito às potestades,
Não está mais sujeito, então, qualquer coisa que o inimigo queira fazer com você, ele tem que pedir permissão agora a Deus. Está entendendo? Não tem mais poder nenhum sobre a sua vida, porque agora o poder está em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, execrou publicamente toda e qualquer potestade maligna, execrou publicamente e o subjugou. O inimigo não tem poder sobre ninguém mais, a não ser por permissão dele. Na cruz, ele não foi lá com espada, com isso, com aquilo, não. Ele subjugou a todos quando ele abriu os seus braços na cruz e ele morreu numa cruz. O seu sangue verteu sobre a terra e o sangue purificou a terra. Nós somos pó da terra e ele nos purifica. Estão entendendo, igreja? Estão compreendendo essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele nos amou em misericórdia. Ele vivificou-nos em Cristo. Ele teve tanta misericórdia de nós, irmãos. A misericórdia de Deus é tão grande, tão eterna, sabe? É tão soberana, é tão infinita. Aquela palavra que eu sempre uso, né? A misericórdia de Deus é macrosomia no grego, né? É aquela borracha que estica. E Deus é misericordioso e nós erramos, nós pecamos e nós cometemos uma série de erros no passado. E Deus olha para nós com um olhar de misericórdia e diz assim: o meu filho morreu por você naquela cruz. O seu sangue vertido na cruz trouxe vida para você. E nós precisamos compreender esse mistério grandioso. E esse ministério de Cristo, de ir para a cruz e morrer por nós. De nos servir. Porque isso que ele fez, ele desceu, sabe, desceu da sua glória, como diz lá em Filipenses, né? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo, tomou a forma de humano, forma humana, sabe? Tornando-se rente conosco, para compreender as nossas fraquezas, nossas debilidades, quem nós somos, o que nós somos, para nos trazer vida abundante. Que Deus maravilhoso. E ele trouxe vida em Cristo Jesus. Ele elevou-nos e sentou-nos nos lugares celestiais, né? Foi isso que ele fez por nós. Nós éramos merecedores disso? Não. A humanidade pecou, a humanidade desobedeceu. O homem entregou o domínio que ele tinha sobre toda a natureza e sobre toda a terra, lá quando ele desobedece a Deus, lá no Éden. Então ele não tinha mais direito a nada. Mas Deus planejou tudo isso para salvar este homem perdido, este homem pó, este homem fraco, este ser humano, né, debilitado. Deus teve misericórdia de nós. Então esse Deus é tremendo, é um Deus de misericórdia. E a misericórdia de Deus é grande, é eterna. Oh, aleluia. Essa misericórdia de Deus é grande. Ele olhou para mim, um pecador inconsequente. Ele olhou para mim, um adorador de deuses. Um adorador, sei lá de que mais, tantas coisas que eu já fiz no passado. E teve misericórdia de mim. E Ele tem misericórdia de você também. Esse Deus é bom, é maravilhoso. Aleluia. Por que Deus fez isso? O povo de Deus que outrora merecia a sua ira, há de demonstrar tanto a sua graça por toda a eternidade. Então agora, por que Deus fez isso? Outra coisa que eu gosto de comparar o livro de Efésios com o livro que eu estou dando aula aqui nas terças-feiras, que é o livro de Josué. Efésios é o Josué do Novo Testamento, né? Quem não sabe. É a carta da tomada de posse da bênção, a tomada da terra prometida. É a carta que vai trazer a bênção para a pessoa, para aqueles que realmente querem, que compreendem o Evangelho de Cristo. É a carta que vai nos trazer ali a mensagem sobre a libertação realmente do pecado e o poder da graça, né? Ou seja, é a carta da alforria. Essa carta aqui é tremenda, né? Então, como Deus fez isso? Ele fez por sua graça e por meio da fé. Como que é essa fé? Essa fé que Deus nos dá. É Deus que nos concede a fé, sabe? É Deus que nos concede a fé. Por mais que eu não seja merecedor, mas Ele me salvou. Eu era alvo da ira dele, mas agora por meio de mim,
por meio de você, Ele vai prover a eternidade para os demais. Porque você vai ser como uma luz por onde você passar. Você é uma luz para a sua família. Você é uma luz no seu ambiente de trabalho. Você é uma luz onde você anda. Você é uma luz, entenda? Então você vai iluminar outras vidas, sabe? Você vai iluminar outras vidas. Lugares trevosos vão ser iluminados agora com a sua presença. Então isso é o que faz a diferença entre o cristão, entre o ser humano que entendeu esse mistério aqui, compreendeu, rendeu a sua vida a Cristo, se entregou a Cristo, né? Para os demais que não compreendem isso, para os demais que jazem nas trevas, estão mortos em seus delitos e pecados. Mas todo aquele que clamar a Ele, e clamar pela sua misericórdia, que levantar a sua mão e pedir socorro, Ele vai segurar na sua mão e vai puxar para fora. Vai tirar do poço, vai tirar daquele lugar sombrio, vai tirar daqueles pensamentos negativos, daqueles espíritos atormentadores que tentam te levar, te conduzir para o lugar errado, te lançar novamente na lama. Ele vai te dar o socorro. E é por meio da fé, e Ele coloca essa fé dentro de nós. Como Ele fez isso? Totalmente a parte do mérito humano. Primeiro, pela graça por meio da fé. Segundo, totalmente a parte do mérito humano. Não foi porque eu sou merecedor. Ele não fez isso porque nós merecíamos. Ah, porque somos bonzinhos, né? Porque eu pratico a justiça. Porque eu pago os meus impostos em dia. Porque eu sou um bom pai de família. Porque eu assim, assado. Porque eu faço tudo. Eu sou merecedor. Olha aí a fogueira das vaidades, né? De John Bunyan ainda. A fogueira das vaidades. Eu sou um bom cristão. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, meu irmão, não foi por isso. É justamente o contrário. É porque eu não merecia mesmo. É porque eu não tinha a condição suficiente de agradá-lo. O único que poderia agradar era o sacrifício dele lá na cruz. Então, por meio disso foi que aconteceu esse milagre em minha vida, o milagre da conversão, o milagre da mudança, da transformação, de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Entendeu, igreja? Pelo sangue de Jesus, por último, desse ponto aqui. Como Deus fez isso? Pela graça por meio da fé, totalmente a parte do mérito humano e pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem um poder, meu irmão, que você não imagina. Você não imagina o poder que é o sangue de Jesus. Hein? Quando nós oramos, devemos concluir sempre: Senhor, cobre-me com o teu sangue. Porque o diabo, ele tenta contra a tua vida, mas quando ele olha para você, ele vê que o sangue dele, do Cordeiro, está em você. Vocês lembram lá de Êxodo? Quando o anjo da morte vinha, passava pelos umbrais da porta, quando viu o sangue, o que ele fazia? Pulava, né? Por isso que é pensar, né? Pulava. Hoje não é diferente. Quando o diabo vem para te atacar, porque ele vem, a Bíblia diz que ele está como, ele quer ser igual ao leão, ele está como ao derredor, tentando rugir como leão, fazendo medo, causando espanto em sua vida, para que você fique amedrontado e com medo. Aí a Bíblia diz que só tem uma maneira de derrotar o diabo. A Bíblia diz que é assim, é resistir a ele. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ah, mas fizeram isso, fizeram aquilo. Podem fazer o que for. O mundo das trevas pode preparar a armadilha que for, mas se você resistir ao diabo, ele vai fugir. E Deus dá esse poder para nós resistirmos ao diabo. Quando nós enfrentamos muitas vezes a nós mesmos, quando enfrentamos os nossos dilemas, sabe, essas coisas que estão querendo nos levar novamente para o pecado, estão querendo novamente nos levar para o caminho errado. Então Deus nos dá esse poder de vencermos. Então, mesmo que o inimigo atente contra as nossas vidas, não teria poder, porque o sangue de Jesus tem poder sobre cada um. Olha só que coisa maravilhosa. Então, nos umbrais de sua porta, da sua alma, está o sangue do Cordeiro. Então o diabo sabe que ele não pode mexer ali. Ele não pode. Ele não pode. Porque ali está marcado já com sangue. Ali, aquela propriedade pertence a alguém muito mais importante. Alguém que derrubou, alguém que execrou publicamente
esses espíritos. Esse Deus é poderoso. O que o povo de Deus é agora? O que o povo de Deus é agora? Aí vem a segunda parte dessa palavra, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, a partir do versículo 11 ali, Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, oh aleluia, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em apenas ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, ó aqui, ó, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem nós somos agora? Morada do Espírito Santo de Deus. Eles são a feitura de Deus. Aí, nesse versículo, quando fala de feitura, o termo grego é poemia, que vem da palavra poema. Poema é alguém que cria, né? Um poema, alguém criou um poema. Então, essa mesma palavra que eles usaram no grego. Ou seja, nós somos o poema de Deus. Nós fomos feitos por Ele. Feitura dEle, né? E quando nós somos ouro de Deus, o ouro é um dos elementos mais importantes, né? Por causa do ouro, homens, né? O ouro representa a riqueza. Nós somos a riqueza de Deus. Nós somos essa riqueza. E agora tem uma coisa interessante aqui, que Deus agora trouxe paz para o nosso coração. Ele trouxe a paz. Sabe qual é o problema da humanidade? É a falta de paz. Os seres humanos vivem em conflitos constantemente. O primeiro conflito que o ser humano enfrenta é com ele mesmo. O conflito interno é terrível, hein? O conflito pessoal precisa primeiro ser trabalhado esse conflito, né? Aí nós temos que colocar ele em nós, para que ele melhore esse conflito em nós, para que ele trabalhe esse conflito interno dentro de mim. E aí, quando ele trabalha esse conflito em mim, aí eu vou ter paz com os demais. A pessoa lá atravessou no trânsito, mas aí eu estou tão em paz que eu não quero nem confusão com ninguém. Eu vou sair do carro diferente. Claro que alguns têm uma natureza que não é fácil. Não estou dizendo que todo mundo é assim. Eu não tô, aqui não é, veja bem, irmão, eu não estou pregando aqui o budismo, aquele negócio de... Lembra da propaganda do budista que estava lá e tá, alguém passou e tropeçou e tal. Alguém bateu nele, não, tá bom. Aí chegou em casa, foi abrir a internet dele, a internet não ia, ele pegou o aparelho e quebrou. Ou seja, a paz dele acabou quando a internet não funcionou, né? Mas para os demais, às vezes a gente é assim, às vezes a gente está de paz com uma coisa, mas às vezes está meio nervoso com outras, né? Não é disso que eu estou falando de uma paz diferente. De uma paz que vai te trazer saúde física, saúde mental, saúde espiritual, sabe? Essa paz que você vai encontrar em Cristo Jesus. Não encontra no mundo, não encontra em movimentos,
Não encontra na academia, que é muito bom fazer academia, é muito bom fazer musculação, não tem problema nenhum. Pode fazer caminhada, pode cuidar do seu corpo, pode fazer o que você quiser. Mas você não vai encontrar paz nessas coisas. Não vai encontrar paz lá porque eu estou agora de bem com a minha família, no churrasquinho da família, eu na minha festa. Não vai encontrar paz nisso. Mas quando você conhece a verdadeira paz, que é Shalom, o verdadeiro significado é Shalom, que ele evoca uma série de outras coisas, uma série de vida dentro de nós, entendeu? Aí você vai entender, Cristo está em mim, Ele é a minha paz. Então eu não quero guerra com os outros. Agora eu sou a luz, eu vou pregar o Evangelho, eu vou ser essa lâmpada de Cristo. Aí o que acontece mais aqui conosco? Né? Eles são unidos, eles também são assegurados do acesso ao próprio Pai. Não precisa mais de aions. Eu sempre falo sobre isso aqui. Não precisa mais de intermediários. Não precisa mais de pessoas intermediando a tua relação com o Pai. Não precisa de pastor, não. Não, pastor é apenas um instrumento aqui para conduzir, para ajudar. É apenas um entre vós. É apenas o servo dos servos. Mas ele não pode interceder por você no sentido de que, ó, Pai, né? Não tem mais isso, não. Não precisa invocar mais pessoas que já se foram para poder interceder, porque não vai funcionar isso aqui. Agora você tem acesso livre ao Pai. Com a Bíblia, e Paulo também fala em outra carta, com o rosto descoberto, nós temos acesso agora ao Pai. Sabe aquele momento que você está passando em qualquer situação, que você clama a Ele, sabe? Clama a Ele e Ele vem até você. Hein? E tem muitos casos que você está numa angústia e Deus quer o seu coração e Ele vai até você. Conheci muitos testemunhos, muitos casos. O caso agora mais recente foi uma igreja islâmica inteira se converter, porque o próprio Cristo foi lá, ninguém tinha acesso àquele lugar. Aí Jesus foi lá. Não tinha pastor que fosse lá, não tinha um religioso que chegasse lá, falasse de Cristo. O que ele fez? Jesus mesmo foi lá, falou com eles. Passou 260 pessoas convertidas, porque viram o próprio Cristo convertendo uma mesquita inteira. Você sabe o que é isso? Havia testemunho que a gente lidou muito com o pessoal da Jocum, né? A gente viu cada testemunho de Cristo ir até os lugares e falar do Evangelho, porque não tinha quem fosse lá. E Ele quer que nós vamos. Ele quer nos usar para fazer isso. Mas temos lugares que às vezes é até difícil de chegar. Aí Ele vai lá. Ele tem almas ali para salvar. Entendeu? Ele tem um encontro com a pessoa. Ele vai direto, Ele é amoroso. Ele é misericordioso. Ele quer libertar as pessoas das trevas. Hein? Ele quer pregar o Evangelho às pessoas. E Ele continua fazendo isso. Né? E eu não esqueço quando eu vim para Cristo, eu tive um sonho. E naquele sonho, naquela noite, depois de bêbado, depois de uma ressaca, madrugada, eu tive um encontro com Cristo dentro de um colchonete no chão. Em 2000, pastor, eu chegava a ganhar 12, 13 mil reais. Era um dinheiro bom naquela época, né? Eu estava morando na Planta Deodoro, dormindo no chão. Isso é vida para um indivíduo fora de Cristo? Hein? Você ganha, mas você não faz nada porque você não tem família, não tem, sabe? É uma vida e só na bebida. E naquele dia, Cristo se apresentou a mim, naquela madrugada. Ele se apresentou a mim. Aleluia. E quando eu estava naquela fila do julgamento, do juízo final, foi assim que Ele se apresentou a mim. A coisa foi pauleira mesmo, foi pesada. Quando eu cheguei naquele momento, que eu estava diante do tribunal de Cristo, quando chegou as pessoas eram lançadas, uma para a direita, outra para a esquerda, uma para a direita e esquerda. Quando chegou na minha vez, Ele olhou no meu olho, eu vi Cristo olhando no meu olho, aqueles olhos bonitos, chama de fogo assim, olhou fixamente dentro de mim. Quando Ele olhou para mim, fez toda a minha vida. Aí eu entendi, Ele disse assim: eu vou te dar uma oportunidade. Era para eu ter morrido naquela época. Vou dizer a você, era para eu ter morrido. Porque eu passei por uma situação aqui nessa BR aqui que era para ter morrido. Mas Ele olhou para mim, bem no meu olho, e disse assim: eu vou te dar uma oportunidade. E sumiu o trono de mim. E eu me acordei, era umas 4:30 da manhã, mais ou menos. Aí naquele momento já estava curado, não tinha mais nem cheiro de pinga no corpo. Sinceramente. Não tinha mais nem cheiro de nada. Saiu tudo. E ali eu comecei a sentir o cheiro de Cristo em minha vida. E foi ali que eu busquei Jesus. Aí eu disse: agora eu tive um encontro, porque eu estava te procurando em vários lugares, Senhor.
Eu estava buscando verdadeiramente, mas não achei. Agora encontrei. Aí veio a paz no meu coração. Aí veio a organização da vida, sabe? Aí as coisas começaram a mudar em minha vida. Porque Ele tira-nos da porquice do mundo e começa a organizar a nossa vida também. Sabe? É uma consequência. A salvação é a consequência. Ele nos leva a uma situação diferente também. E vai nos mudando, vai nos moldando, vai trabalhando. Lá para cá alguns sofrimentos, algumas lutas para me trabalhar também, né? Que é necessário. Aleluia. Agora, para nós concluirmos aqui, temos acesso ao Pai. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E um edifício bem ajustado, um templo para Deus habitar. No último versículo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós podemos ser ou morada de Deus, entenda bem, igreja, o que eu estou falando aqui. O ser humano pode ser ou morada de Deus, ou morada de espíritos. O seu corpo é templo do Espírito de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Saibamos como usá-lo para a glória de Deus. Porque ele também pode ser templo de espíritos malignos. Sim ou não? Alguém crê nisso aqui? A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, vós sois o templo, ou seja, o lugar que habita. O Deus não está habitando, meu irmão. Aqui é uma casa de oração. Ele não habita nesse lugar aqui. Entendeu? Aqui é só o lugar. A presença dele está nesse momento aqui. Porque ele está cercando esse lugar aqui agora. O pastor, quando orou aqui, ele cercou esse lugar. Nós temos batalha espiritual aqui em volta, enquanto está sendo orado, enquanto está sendo ministrado. A palavra de Deus está sendo ministrada aqui. Tem guerra espiritual aqui em volta. Em cima, embaixo, nos cantos, nas laterais. Quem conhece o mundo espiritual sabe disso. Certo? Agora, nós somos o templo do Espírito de Deus. Todas as vezes, em qualquer coisa que nós formos fazer, nós temos que perguntar: Senhor, Tu está habitando nesse espírito, nesse corpo, nessa mente. Tu está habitando nesse templo aqui. Isso aqui é lícito eu fazer? Isso aqui é lícito eu fazer? Sim ou não? Hein? Porque nós somos o templo do Espírito de Deus. Quanto mais você glorificar a Deus, quanto mais você viver segundo a vontade de Deus, mais Ele vai ter espaço dentro de você. Mas Ele vai expulsar os animais, as naturezas animalescas, os bichos daquele livrinho lá. Lembra do livrinho, os bichos e os animais? Quando o ser humano se converte, tem que ir tirando lá a natureza da onça, a natureza do pavão, a natureza do porco, sabe? A natureza da onça, a natureza do tatu, a natureza dos animais, sabe? Dos cães, que está dentro de nós, muitas vezes. No decorrer da vida, a gente vai carregando essas coisas. Tem que expulsar esses animais em nós. E deixar que o Espírito de Deus habite totalmente. Tome conta de nós. Entre de nós. Governa a nossa mente em todos os momentos. Não é só no momento que eu venho para a igreja, não, irmão. É quando eu estou lá na minha cama deitado. Quando eu estou trabalhando. Quando eu estou indo, dirigindo. Quando eu estou andando pela rua. É em todo momento. Ele vai habitar dentro de mim. Ele não habita mais em templos feitos por mão humana. Aqui é apenas uma casa de oração. Um lugar, uma congregação, onde nós servimos uns aos outros aqui. E aprendemos a palavra de Deus. E comungamos uns com os outros no corpo de Cristo. Mas onde Cristo verdadeiramente habita é dentro de você. É dentro de mim e de você. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Certo, igreja? Que você possa compreender isso nessa noite. E nós vamos estar orando agora. Se há algo que precisa nessa noite, que você venha despojar-se, abandonar, para que Cristo venha realmente tomar conta total de você. Para que Ele habite dentro de você. Entenda, gente, Ele é a inteligência infinita. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador de toda a terra. Então Ele pode todas as coisas. Certo? E agora imagina você com Ele dentro de você. Já imaginou o que você é capaz de fazer? Já imaginou quanta bênção você é capaz de ter na vida ou de abençoar vidas? Então vamos orar agora nesse momento. Ficar de pé, igreja.